Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo para o canal Gabriel Ribeiro Otomista. Hoje, gente, finalmente eu estou no meu cenário novo, no meu quarto novo aqui, na nova casa. Depois de tanto tempo aguardando, né, a mudança, e que eu cheguei até a comentar com vocês que eu estava no processo de mudança, que a gente não havia ainda trazido todas as coisas para cá, mas agora finalmente está tudo aqui. Então agora vai ficar um pouco mais fácil de gravar os vídeos. Vou ter mais tranquilidade, mais sossego. Então talvez a frequência desse vídeo aumente um pouco mais. E pra gente dar então um marco, porque já que esse é o primeiro vídeo na nova casa, é um vídeo importante. Então eu quero que seja um vídeo mais esclarecedor, um vídeo mais especial, digamos assim. Eu quero dar uma explicação, uma justificação do porquê eu faço o que eu faço, digamos assim. Porque vocês sabem que eu já gravei vários vídeos aqui pro canal sobre temas de filosofia. Inclusive uma playlist aqui no meu canal de filosofia, só que deve ter, creio eu, mais de 20 vídeos. Eu já fiz muitos vídeos de temas filosóficos, né, do assunto de filosofia. Então, para eu continuar com isso, eu quero trazer o porquê disso. Ou seja, eu quero explicar, eu quero justificar, eu quero dar o porquê, o motivo, a razão de estudar filosofia, do porquê que eu estudo filosofia e do porquê que eu comunico isso com vocês. E do porquê que eu creio ser fundamental, ser essencial para todo ser humano estudar essa área, estudar esse tema. E bem, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa compreender antes de tudo o que está por trás dela. Então, por que estudar filosofia? Ora, é óbvio que o que está por trás dessa pergunta é compreender a finalidade por trás do estudo da filosofia. E quando nós queremos compreender a finalidade por trás de uma coisa, ou seja, o porquê nós fazemos o que nós fazemos, isso é nada mais, nada menos do que a pura natureza humana. Porque os seres humanos, como animais racionais, eles buscam compreender o porquê que eles fazem as coisas que eles fazem. Eles querem compreender o motivo de suas ações. Então, querer entender se vale a pena ou não estudar filosofia é uma coisa básica de todos os seres humanos, porque somos racionais, então queremos ver se tem uma justificação por trás de nossas ações. E aí que está o conceito de Aristóteles. Aristóteles, ele fala que todas as coisas agem para um fim. E aí, para isso, eu preciso dar uma breve explicação de uma parte da filosofia dele, que ele fala que tem a causa eficiente e a causa final. A causa eficiente é o que gerou tal efeito. É o começo de uma coisa, digamos assim. É o princípio. É a causa por excelência. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Seus pais são a causa eficiente da sua existência, porque a união dos dois gerou um ser vivo, que é você. Mas, antes da causa eficiente, vem a causa final. A causa final é o porquê, é o motivo da causa eficiente. Então, é a explicação por trás dela. Então, por que seus pais tiveram você? Eles planejaram? Foi algo por acaso? Enfim, é o motivo, é a finalidade por trás da ação deles que acabou gerando você. Então, antes da causa eficiente vem a causa final, porque todas as coisas agem para um fim. E segundo Aristóteles, o fim de todas as coisas é o bem. Todas as coisas desejam o próprio bem, nenhuma coisa deseja o próprio mal. E na tradução da linguagem humana é a felicidade, porque todas as pessoas, não importa a época, lugar, idade, sempre desejam uma vida feliz, agradável e boa. Mas ele fala que nós precisamos compreender o que é a felicidade humana, o que é a vida feliz do homem. Se então o objetivo por trás da vida humana é uma vida boa, é uma vida agradável, é uma vida que vale a pena ser vivida, então a gente precisa compreender o que é essa tal felicidade, como que o ser humano pode ser feliz nessa vida. E aí que Aristóteles, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que os seres humanos, eles são seres vivos, porque eles possuem consciência. Então, eles podem se mover por conta própria. Todas as coisas não vivas não podem se mover por conta própria, nem possuem consciência. Então, os seres humanos são seres vivos porque eles têm os dois. E bem, ele fala também que todos os seres vivos, tendo tais características, elas possuem potências. Mas cada tipo de ser vivo possui potência diferente. E aí que ele fala do grau, a hierarquia por trás dos seres vivos no mundo natural e orgânico. Então, no nível mais baixo, nós temos as plantas, ou também chamadas de vegetais, que só possuem uma potência, a potência vegetativa. Então, por conta disso, a finalidade da vida deles
é a nutrição e expansão. Acima deles, nós temos os animais, que além da vegetativa, possuem a apetitiva, locomotiva e sensitiva. Então, tendo potências superiores à dos vegetais, logo a finalidade da vida deles vai ser superior. A finalidade última da vida animal é o prazer, reprodução e conforto. Basicamente é isso. E acima dos animais, nós temos os seres humanos, que além de possuírem vegetativa, locomotiva, sensitiva e apetitiva, também possuem a intelectiva, que é o que torna os seres humanos animais racionais. Nós possuímos o dom da razão, nós temos o intelecto. E essa é a nossa potência superior. Por conta disso, então, o fim último da vida humana está no uso da sua potência máxima, que é o que torna ele exclusivo aos seres humanos. Ou seja, a definição de ser humano sendo um animal racional, o que torna ele muito diferente de todos os animais, plantas e todos os outros objetos do mundo, é o fato dele ter um intelecto. Por conta disso, então, essa ser a sua potência superior, é lógico, então, que a única maneira do ser humano ser realizado por completo na sua natureza é ele usar essa potência superior dele. Ou seja, o fim último da vida humana está na sua razão, está no seu intelecto. Qual que é a finalidade última do intelecto? É o conhecimento da verdade. Nós temos o intelecto porque nós conhecemos as coisas, nós obtemos conhecimento. E esse conhecimento, ele pode ser de maneiras diferentes, ou seja, ele pode ser por finalidades diferentes. A primeira delas é que ele pode conhecer uma coisa só por sobrevivência, digamos assim. Isso os próprios animais fazem. Por exemplo, quando um animal ele escuta um barulho e ele olha para o lugar, ele busca conhecimento, mas não é um conhecimento bom. Assim, é bom, mas ele não é um conhecimento superior. Ele é um conhecimento só do presente, só do agora, só do útil, só o que é importante para ele no momento. Mas tem um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento contemplativo. Ou seja, o conhecimento pelo conhecimento. É o fato do ser humano sentir prazeres não carnais, não sensíveis, mas prazeres intelectuais e espirituais. Ou seja, ao ouvir uma grande composição da música clássica ou música sacra, ao ver uma obra de pintura e arquitetura gótica, neoclássica, barroca, ele fica assim, nossa, meu Deus do céu. Ao ler uma grande obra da literatura, ao estudar um assunto que você acha interessante e aprender uma coisa nova, ao entrar em um estado profundo de oração, ao meditar no silêncio, ao você assim, sentir o prazer da paz, da tranquilidade de espírito, do verdadeiro bem-estar interior e da alma, isso é a finalidade da vida humana. Isso é o que torna ele diferente de todas as outras coisas do mundo, do planeta Terra. Ele é o único que é capaz de fazer isso. Ou seja, de sentir aquela coisa, aquele prazer no que é superior, na beleza, na justiça, na verdade. Ou seja, ele sente prazer no conhecimento, ele sente prazer no belo, ele sente prazer no bem, nas virtudes, no autocontrole, no autoconhecimento, na santidade. Então essa é a finalidade última da vida humana. É o uso máximo de seu intelecto que acaba o tornando em um ser sábio e virtuoso. E acaba o fazendo a sua alma quase que ir para o céu, quase que ir para o paraíso. Ela transcende o próprio mundo material. Ela vai para um outro patamar, digamos assim. Então esse prazer intelectual, espiritual, que é próprio dos seres humanos, é o fim último da vida humana. É o conhecimento pelo conhecimento. Então, isso é o que torna o ser humano verdadeiramente feliz. Todas as outras coisas que não são eternas, ou seja, que são efêmeras, não trazem a verdadeira felicidade para ele. Podem trazer um leve prazer, mas o fim último da vida humana, aquilo que verdadeiramente traz a paz de espírito para ele, a tranquilidade e aquela sensação de que ele está completo, de que nada mais falta, é nesse prazer intelectual e espiritual, é nessa elevação da alma dele que o leva à própria contemplação da essência divina, à própria contemplação de Deus face a face, o que pode ser alcançado em parte aqui na Terra, mas é um efeito máximo
e perfeito e transcendental apenas no reino de Deus, no paraíso. Isso eu estou unindo tanto Aristóteles, quanto Platão, quanto São Tomás de Aquino, quanto Santo Agostinho, quanto tantos outros filósofos que sempre nos ensinaram isso sobre a verdadeira vida feliz humana. E o que a filosofia então está por trás disso? A filosofia, ela é a ciência última por excelência, justamente porque ela é a ciência que estuda, que tem como objeto de estudo a verdade das verdades. Porque ela estuda o ser, ou seja, a própria existência, o fundamento último da realidade. A filosofia, de fato, ela é dividida em várias partes. Temos a estética, que estuda o que é a beleza, o belo. Tem a ética, que estuda o bem e o mal. A política, que estuda o bem comum em sociedade. A epistemologia, que estuda a origem do conhecimento humano. Mas as mais elevadas, sem dúvidas, serão a física e a metafísica. No caso, a metafísica é a mais superior de todas. O que são cada uma delas? A física é o estudo dos seres, das coisas, dos entes móveis, que estão suscetíveis a movimento. Ou seja, é o estudo próprio do movimento, o princípio por trás dele. E por conta disso que a física é chamada de fundamento geral de todas as ciências. Porque já que praticamente todas as ciências estudam seres e coisas que se movem, e a física estuda o princípio do movimento e, enfim, o fundamento geral dele, então a física seria o fundamento geral de todas as ciências. Mas acima da física teria a metafísica, que é a mãe de todas as ciências, que é o princípio da filosofia, e por isso que Aristóteles chama a metafísica de primeira filosofia, de princípio último e supremo da filosofia. A metafísica estuda o fundamento último da realidade, porque ela estuda os entes imóveis, ou seja, ela estuda aqueles seres, aqueles entes, aquelas coisas, aquelas categorias que são eternas, que são transcendentais, que não estão suscetíveis ao movimento e que estão acima da matéria, acima do nosso mundo e acima de todo o resto. E aí entra uma diferença. Nós temos a metafísica, que é chamada de teologia natural, e tem a metafísica, que é chamada de teologia sagrada. A teologia natural é o estudo que é unicamente usado pela razão humana, ou seja, é aquilo que o intelecto humano consegue alcançar por conta própria, como os conceitos da existência de Deus, da existência da alma, do ato e potência, das quatro causas, enfim, e tantas outras coisas aqui que eu poderia ficar me alongando por horas se eu for falar de todos os conceitos da teologia natural. Mas acima da teologia natural, mas que faz ainda parte da metafísica, nós temos a teologia sagrada, que é o estudo daquilo que o homem não é capaz de alcançar por conta própria. É aquilo que o ser humano depende de uma revelação divina para ele compreender. Por exemplo, a Santíssima Trindade, a existência dos anjos, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e tantas outras coisas. Isso é a parte da metafísica que é tão superior a nós, é tão transcendental, tão elevado que o nosso intelecto não alcança sozinho. Ele depende de uma revelação divina. Mas tudo isso aqui que estaria dentro da filosofia, dentro da metafísica, acaba levando o homem ao verdadeiro conhecimento, à verdadeira contemplação, no caso, a chamada vida contemplativa e vida virtuosa, vida santa, que o torna verdadeiramente feliz. Então esse é o motivo do porquê estudar filosofia. E, bem, basicamente é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Antes de tudo também, quero mostrar uma coisa que vocês vão... que eu já mostrei, mas eu quero mostrar de novo. É o livro. Eu escrevi um livro sobre a história da filosofia, que eu acabo... que eu faço um resumo, né, melhor dizendo, sobre vários filósofos ao longo da nossa história. Então vou mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver direito, mas nós temos aqui o sumário, no qual tem os pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, helenismo, religiões abraâmicas, Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Renascimento, Reforma Protestante, Maquiavel, Montaigne, racionalismo versus empirismo, Francis Bacon. E, nossa, tem muitos aqui. Se eu ficar falando todos,
eu vou ficar aqui por muito tempo. Então, eu só vou citar esses primeiros aqui, mas que é um livro que eu tive muito orgulho de fazer. Eu gostei muito de escrever esse livro e que está ainda à venda. Pode entrar em contato comigo tanto pelo meu e-mail, quanto também pelo site Clube de Autores. Vou deixar aqui nos comentários também na descrição para vocês poderem entrar caso queiram comprar. Então, se vocês se interessaram por filosofia graças a esse vídeo, eu recomendo vocês poderem começar por esse livro, que vai ser um bom caminho para vocês irem nessa jornada, que é muito longa. É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.